Se tem uma coisa que praticamente todo mundo concorda sobre a última temporada de The Boys, é que ela tinha tudo pra ser inesquecível. E no fim das contas, desperdiçou boa parte desse potencial. A série passou anos preparando conflitos gigantes, criando expectativa para o momento em que o Homelander finalmente perderia qualquer limite. A impressão era de que a explosão estava chegando, só que ela nunca veio do jeito que muita gente imaginava. Enquanto vários episódios gastavam tempo com tramas que pareciam andar em círculos, muita coisa realmente importante acabava ficando em segundo plano. E isso me fez pensar, se a base da história já era tão boa, o que precisaria mudar para que essa despedida realmente entregasse o peso que prometia? Foi exatamente esse exercício que eu resolvi fazer. Em vez de reescrever episódio por episódio, imaginei uma nova estrutura para a temporada inteira. Mantive os personagens, aproveitei as ideias que já existiam e reorganizei tudo para que cada capítulo tivesse consequências reais. A proposta é simples, menos enrolação, mais tensão e a sensação de que o mundo realmente está mudando conforme a história avança. E eu começaria da forma mais caótica possível. Logo nos primeiros minutos da temporada, o vídeo do voo 37 finalmente vem à tona. Durante anos, essa gravação foi tratada como uma bomba relógio, algo capaz de destruir a imagem do Homelander. A série revelou isso, mas praticamente deixou o assunto morrer poucos instantes depois. Na minha versão, seria exatamente o contrário. A divulgação do vídeo provoca revolta imediata. Pessoas começam a gritar, jornalistas pressionam, apoiadores entram em dúvida e pela primeira vez, o controle absoluto que o Homelander sempre demonstrou simplesmente desaparece. Ele não tenta se justificar, não tenta convencer ninguém, ele apenas perde a paciência. Em questão de segundos, quem está naquele local percebe tarde demais que acabou de cruzar o limite da única pessoa e jamais aceitou ser contrariada. Esse seria o momento em que toda a máscara cairia. Durante várias temporadas, vimos o Homelander imaginando fazer coisas parecidas. A série mostrava esses impulsos, sugeria que um dia ele explodiria, mas sempre recuava antes de acontecer. Aqui não. A temporada já começaria deixando claro que não existe mais volta. Depois desse episódio, ninguém teria dúvidas sobre quem realmente está no controle dos Estados Unidos. O medo deixaria de ser uma ameaça distante e passaria a fazer parte da rotina. Pessoas começariam a desaparecer simplesmente por demonstrarem qualquer oposição. Quem apoiasse o Homelander seria tratado como exemplo. Quem questionasse, sumiria do mapa. E aqueles chamados Campos da Liberdade, que praticamente desapareceram da história original, finalmente teriam um papel importante. Eles deixariam de ser apenas uma ideia mencionada de passagem e se tornariam uma demonstração constante do que acontece quando alguém resolve desafiar o novo regime. O objetivo seria fazer o público sentir que o relógio está correndo. Não porque existe um vírus escondido em algum lugar, mas porque cada dia em que o Homelander permanece no poder significa mais pessoas sofrendo as consequências das decisões dele. Essa urgência muda completamente a forma como enxergamos toda a temporada. Outro ponto que eu mudaria logo de cara é a velocidade com que o Homelander assume o comando de tudo. Na série, essa escalada acontece de forma muito lenta. Parece que a história fica sempre esperando o momento certo de apertar o acelerador. Eu faria exatamente o contrário. Ainda nos primeiros episódios, o presidente seria eliminado e o Homelander assumiria o controle sem esconder suas intenções. Nada de governar pelas sombras. Ele faria questão de mostrar que, dali em diante, não existe mais separação entre governo e supes. E aí entra uma ideia que a própria série apresentou, mas nunca aproveitou de verdade. Essa obsessão dele em ser visto como uma figura divina. Em vez de deixar isso apenas em discursos, o país inteiro passaria a funcionar baseado nessa lógica. Quem demonstrasse devoção seria recompensado. Quem recusasse essa idolatria seria tratado como inimigo. Isso faria com que o conflito deixasse de ser apenas impedir que o Homelander fique ainda mais forte. O problema seria muito maior. Ele já estaria destruindo o país enquanto os protagonistas tentam encontrar uma solução. Essa simples mudança aumenta a tensão em todos os episódios, porque não existe mais espaço para esperar. Cada minuto perdido custa caro. Outra alteração importante envolve o V1. Na versão original, boa parte da temporada gira em torno de descobrir onde ele está, seguir pistas, procurar pessoas diferentes e fazer várias viagens que acabam atrasando a história principal. Eu cortaria praticamente tudo isso. O Stan Edgar continua sendo capturado, mas dessa vez ele realmente sabe onde o V1 está escondido. Quando é levado até o Homelander, ele entrega a localização imediatamente para proteger Zoe e Samir. Pronto. Em poucos minutos, essa parte da trama está resolvida e a temporada segue em frente. Enquanto isso, outra mudança importante acontece longe dos olhos do resto do grupo. O Butcher não volta imediatamente para trabalhar com os boys. Esse afastamento é essencial. Na série original, a reconciliação acontece cedo demais e isso enfraquece completamente a transformação do personagem. Aqui, quanto mais tempo ele
ele permanecer sozinho, mais convincente fica a ideia de que está disposto a atravessar qualquer limite. Enquanto Ryu é resgatado, N, MM, Francês, Kimiko e Trem-Bala continuam atuando juntos normalmente. A missão acontece de forma parecida, mas sem o Butcher participando. Aliás, eu também deixaria o Trem-Bala vivo por mais tempo. A despedida dele funciona muito bem, só que acontece cedo demais. Depois de tantas temporadas construindo sua redenção, fazia mais sentido aproveitar essa nova versão do personagem durante boa parte da história antes de entregar o desfecho definitivo. Já do outro lado, a relação entre Homelander e Soldier Boy também mudaria bastante. Na temporada original, parecia que os dois nunca decidiam se seriam aliados ou rivais. A dinâmica mudava o tempo inteiro. Eu simplificaria isso. O Soldier Boy acorda exatamente com a mesma personalidade que sempre teve: orgulhoso, rancoroso e incapaz de esquecer quem o prejudicou. Ele não precisa de uma motivação complicada. Ele só quer acertar as contas com quem considera responsável pelo tempo que passou apagado. E o principal alvo dessa lista é justamente o Butcher. Por outro lado, o Homelander também quer encontrar o Butcher o quanto antes. Os dois possuem o mesmo inimigo. Só isso já basta para formar uma parceria temporária, sem dramas desnecessários, sem ficar alternando entre amizade e rivalidade a cada episódio. Os dois trabalham juntos porque, naquele momento, isso beneficia a ambos. E justamente por ser uma aliança construída sobre interesse, o público sabe que ela tem prazo de validade, só não sabe exatamente quando vai desmoronar. A partir daí, eu começaria a preparar a verdadeira queda do Butcher. Enquanto todo mundo acredita que ele ainda está lutando pelo mesmo objetivo de sempre, ele já estaria seguindo um caminho completamente diferente. Isolado do restante do grupo e sabendo que seu tempo está acabando, ele conclui que não existe mais espaço para meios termos. Se alguém precisar ser sacrificado para impedir o Homelander, então será sacrificado. É uma mudança que não precisa ser explicada em longos discursos. As próprias atitudes dele contam essa história. Ao mesmo tempo, o Homelander inicia uma enorme campanha para reconstruir a imagem do Soldier Boy. Programas de televisão, entrevistas e propaganda fazem parecer que ele sempre foi um herói injustiçado. Tudo acontece como uma grande operação de marketing. Enquanto isso prende a atenção da população, o Butcher monta seu próprio plano nas sombras. Em vez de agir sozinho, ele procura supes que também tenham motivos para odiar o Homelander. Alguns entram porque realmente querem derrubá-lo, outros aceitam depois de muita pressão. Para o Butcher, pouco importa a razão, o importante é que todos sejam úteis. Entre eles estariam personagens pouco aproveitados pela série, como o Sr. Maratona, Malquímico e outros rostos que apareceram e nunca tiveram uma função relevante. Cada um teria um papel específico. Um abre caminho, outro facilita a infiltração, outro elimina obstáculos. Nada grandioso individualmente, mas juntos tornam possível invadir a Torre Vórtice sem levantar suspeitas. Enquanto o resto do mundo acompanha a cerimônia que oficializa o Soldier Boy como integrante dos 7, o verdadeiro ataque acontece longe das câmeras. O Butcher consegue instalar o dispositivo contendo o vírus. Só que existe um detalhe que muda completamente essa sequência. Ele não avisa seus próprios aliados. Quando percebe que o plano chegou ao ponto sem retorno, simplesmente segue em frente. Os supes que aceitaram ajudá-lo acreditam que todos sairão vivos. Não saem. É justamente nesse momento que entendemos quem o Butcher se tornou. Até ali, vários personagens comentavam que ele era capaz de usar qualquer pessoa como ferramenta. Só que ouvir isso não causa o mesmo impacto de ver acontecendo. Aqui, a traição deixa de ser teoria. Ela acontece diante dos nossos olhos. O vírus toma conta da torre. A Firecracker é uma das primeiras atingidas durante a transmissão ao vivo. O caos explode em rede nacional e o país inteiro assiste, sem entender exatamente o que está acontecendo. Mas o plano não sai exatamente como o Butcher imaginava. O Soldier Boy continua de pé. O Homelander também. Os dois já haviam conseguido o V1 anteriormente e, por causa disso, resistem aos efeitos mais graves do vírus. O objetivo principal falha. Em compensação, todos os supes que confiaram no Butcher pagam o preço. Eles foram usados como peças descartáveis desde o início. Essa sequência serviria para consolidar de vez a transformação do personagem. Não porque alguém diz que ele cruzou a linha, mas porque o público presencia a decisão sendo tomada. Eu também faria um pequeno ajuste nas regras do vírus. Em vez de eliminar qualquer sup instantaneamente, ele precisaria de alguns segundos de exposição contínua para causar um efeito fatal. Se o contato fosse breve, os poderes continuariam existindo, mas o corpo ficaria debilitado, tornando o personagem muito mais vulnerável. Isso resolve outro problema importante. Quando os boys tentam impedir o plano do Butcher, eles chegam tarde demais. Kimiko e N acabam entrando em contato com o vírus durante a confusão. Elas sobrevivem, porém saem bastante enfraquecidas. Assim, o primeiro grande bloco da temporada termina deixando praticamente todos em uma situação pior do que estavam antes. O Homelander continua no
poder, o Soldier Boy permanece ativo, os boys estão divididos e o Butcher acaba de mostrar que para alcançar seu objetivo, ele já não faz mais distinção entre aliados e obstáculos. Daqui pra frente, a temporada muda de clima. O Soldier Boy deixa de ser apenas um aliado temporário do Homelander e passa a agir como uma ameaça constante. Ele não fica esperando alguém aparecer, ele sai caçando os boys. A cada episódio, o grupo precisa mudar de esconderijo, abandonar planos e improvisar rotas de fuga. Pela primeira vez em muito tempo, existe a sensação de que eles realmente estão sendo perseguidos por alguém que pode aparecer a qualquer momento. Enquanto isso, o Homelander aproveita o controle absoluto que conquistou. Supes de outros países começam a chegar para reforçar sua autoridade. A ideia tinha sido mencionada anteriormente na série, mas praticamente ficou esquecida. Aqui, ela ganha importância. A Casa Branca vira uma verdadeira fortaleza, cercada por dezenas de supes completamente leais ao novo líder. Não basta derrotar uma pessoa, agora existe um exército inteiro protegendo o caminho até ele. Outra personagem que eu mudaria bastante é a Sister Sage. Na temporada original, a motivação dela nunca me convenceu. Uma personagem apresentada como a pessoa mais inteligente do mundo termina seguindo um plano que parece cheio de decisões questionáveis. Na minha versão, ela estaria infiltrada desde o começo. Tudo o que fez para conquistar a confiança do Homelander fazia parte de uma estratégia muito maior. Ela aceita sujar as próprias mãos, coloca inocentes em risco e toma decisões moralmente discutíveis. Mas existe um objetivo claro por trás de tudo: encontrar uma forma definitiva de derrotá-lo. Inclusive, seria ela quem incentivaria toda a busca pelo V1. Não para usar o vírus contra o Homelander, muito pelo contrário. Ela quer que ele se torne ainda mais confiante. Quanto mais invulnerável ele acredita ser, menos cuidado toma. Enquanto todos estavam distraídos com isso, Sage já vinha trabalhando em outro projeto. Muito antes do Soldier Boy despertar novamente, ela localizou seu corpo e começou a estudar seu material genético em segredo. Depois de meses de pesquisa, consegue reproduzir uma versão do poder dele usando o composto V. Essa descoberta muda completamente o jogo. Ela procura o Butcher sabendo exatamente como ele pensa. Se existe alguém disposto a correr qualquer risco para acabar com o Homelander, é ele. Só que existe uma condição: quem receber esse novo poder precisará enfrentar o Homelander diretamente, e essa pessoa é o Ryan. Na série original, Ryan participa do plano praticamente como um aliado. Aqui, o peso da escolha seria muito maior. Ao aceitar o composto V modificado, ele ganha a capacidade de neutralizar os poderes do próprio pai. Só que existe um preço. Por ser naturalmente um sup, ele nunca precisou do composto V para existir. No momento em que recebe essa nova substância, passa também a ficar vulnerável ao vírus criado pelo Butcher. Ou seja, derrotar o Homelander significa colocar a própria vida em risco. Esse detalhe transforma completamente a conversa entre Ryan e Butcher. Não é apenas um pedido de ajuda, é um homem convencendo o filho da Becca a aceitar uma missão da qual talvez nunca volte. E isso deixa ainda mais evidente até onde o Butcher está disposto a ir. Ele acredita que está salvando o mundo, mas aos poucos começa a agir exatamente como aquelas pessoas que sempre jurou combater. Enquanto tudo isso acontece, a Ashley também ganha uma função diferente. Em vez de uma habilidade aleatória, seus poderes permitem perceber quando alguém está escondendo a verdade. O Homelander passa a mantê-la sempre por perto, justamente por causa disso. Mentir para ele deixa de ser uma opção. Qualquer deslize pode revelar uma conspiração inteira em poucos segundos. E esse pequeno detalhe coloca a Sister Sage em uma contagem regressiva. Ela conseguiu enganar o homem mais poderoso do planeta por bastante tempo. Só que ninguém consegue fazer isso para sempre. Chegando ao último bloco da temporada, tudo converge para um único lugar. O Homelander transforma a Casa Branca no centro do próprio Império. Não existe mais preocupação em esconder quem realmente manda. Soldados comuns praticamente desaparecem da linha de frente. Em seus lugares estão supes vindos de vários cantos do mundo, todos reunidos para proteger aquele que agora se considera acima de qualquer autoridade. Os boys sabem que não existe outra oportunidade. Ou vencem ali, ou não haverá uma segunda tentativa. A batalha começa em várias frentes ao mesmo tempo. Kimiko e Annie enfrentam Deep e Black Noir, ainda sentindo os efeitos do vírus, mas determinadas a impedir que eles reforcem a defesa do Homelander. Enquanto isso, os personagens de Gen V entram em ação contra os supes que chegaram do exterior. Pela primeira vez, o universo inteiro da série realmente parece conectado. Não são grupos lutando em histórias separadas. Todo mundo está participando do mesmo conflito. No centro de tudo, Ryan e Butcher finalmente encaram o Homelander. Só que o Butcher chega diferente. Sabendo que dificilmente sairá vivo, ele exagera completamente na quantidade de composto V usada para potencializar seus poderes. Seu próprio corpo mal consegue suportar essa carga, mas ele já não está pensando nas consequências.
planos. Ele só quer terminar aquilo que começou anos atrás. A luta finalmente entrega o confronto que a série prometia desde o início, sem interrupções, sem desvios, sem trocar o foco para outra história. Ryan consegue enfraquecer o Homelander usando o poder herdado do Soldier Boy, enquanto o Butcher aproveita cada abertura para pressioná-lo. Do outro lado, Hughie, French e MM também deixam de ser simples espectadores. Depois de tantos anos tentando enfrentar supes com armas que praticamente nunca funcionavam, eles finalmente chegam preparados. French adapta o vírus em munições de curto alcance, capazes de enfraquecer temporariamente qualquer sup atingido. Não é suficiente para decidir uma luta sozinho, mas finalmente coloca os humanos em condições reais de reagir. A guerra deixa de parecer injusta, ela finalmente parece possível. Depois de um confronto devastador, Ryan consegue neutralizar os poderes do pai. Pela primeira vez, o Homelander experimenta algo que passou a vida inteira sem conhecer: vulnerabilidade. O silêncio dura poucos segundos. O Butcher olha para ele e encerra aquele ciclo iniciado ainda na primeira temporada. O maior inimigo da série finalmente cai. Só que a história não acaba ali. Na verdade, esse sempre foi o começo do verdadeiro final. Com o Homelander derrotado, todos acreditam que finalmente podem respirar. Annie e Kimiko recebem a cura produzida a partir do sangue do Butcher. A Vought tenta reconstruir sua imagem. Stan Edgar reassume o controle da empresa e organiza uma enorme cerimônia pública em homenagem ao Homelander, tentando transformar sua queda em mais uma oportunidade de fortalecer a companhia. Só que ninguém percebe que o Butcher continua alguns passos à frente. Ele nunca enxergou o Homelander como o único problema. Na visão dele, enquanto a Vought existir, outro Homelander poderá surgir no futuro. Por isso, dias antes da cerimônia, ele prepara um último plano. Os boys descobrem tudo a tempo e conseguem impedir que um novo ataque aconteça, mas percebem tarde demais que aquilo era apenas uma distração. O verdadeiro alvo nunca foi o evento, era Stan Edgar. Em plena transmissão ao vivo, diante de milhões de pessoas, o Butcher coloca um ponto final na história do homem que ajudou a construir todo aquele sistema. Logo depois, Ryan fica frente a frente com ele, sem ódio, sem gritos. Ele apenas diz que derrotar o Homelander nunca significou concordar com tudo que o Butcher fez. Os dois seguiram o mesmo caminho apenas porque tinham o mesmo objetivo. Agora isso acabou. Ryan usa seu poder uma última vez. O organismo do Butcher, completamente dependente do composto V para continuar funcionando, entra em colapso. O câncer volta com força total, e ele entende que aquele sempre foi o desfecho inevitável. Antes mesmo de morrer, porém, ele já havia preparado sua última jogada. Ashley divulga documentos que expõem definitivamente a Vought. Ao mesmo tempo, manipula parte da narrativa para que toda a responsabilidade recaia sobre o próprio Butcher, limpando o nome dos boys e permitindo que Annie, Hughie, French, MM, Kimiko e Ryan possam reconstruir suas vidas. No fim, o homem que passou anos combatendo monstros termina sendo lembrado pelo mundo como um deles. Talvez essa tenha sido a única maneira que encontrou de proteger as poucas pessoas que ainda considerava família. E, sinceramente, um final com escolhas difíceis, consequências permanentes e personagens pagando o preço pelas próprias decisões teria combinado muito mais com The Boys do que simplesmente encerrar tudo da forma como aconteceu. No fim das contas, essa é só a minha versão, mas quero saber a sua. Quais mudanças você faria nessa temporada? E qual ideia dessa reescrita você gostaria de ter visto na série?